Salve, salve, irmão e irmã corintianistas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos ao canal Tu És Orgulho. Eu sou o João Vitor, apresentador e fundador do canal. Estamos aqui para mais um vídeo de pré-jogo, né? Corinthians e Cruzeiro se enfrentam amanhã na Neoquímica Arena às 11 horas da manhã, né? Num feriado, né? Um horário bem atípico, uma ocasião atípica, mas a gente, como sempre, com compromisso com vocês, cobrindo como pré-jogo, com pós-jogo, com live e análise também sobre a provável escalação e etc, tá bom? Antes de começar, eu peço que vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com todos os seus amigos, que ajuda bastante o canal a crescer. O canal vem crescendo bastante, vem numa crescente muito boa. Vamos tentar chegar a 700 inscritos até o final desse ano. Sonhar sempre pode, né? Então a gente tem bastante chance de bater essa meta aí de 500, 600, 700 em um recorte aí de 2, 3 meses, tá? Vai ser muito importante pra gente. Siga a gente em todas as redes sociais, Tu És Orgulho 17 também no Instagram e no TikTok, e o Instagram particular da galera aí, tá bom? Tem a galera nova que tá chegando, a Jessie, o Anderson, a Fernanda, a Milena, e também os mais antigos, né? Eu, Breno, Patrick, Lucas e o Diegão, tá? Desde já quero desejar meus parabéns ao Lucas, que casou no último sábado. A equipe do Tu És Orgulho deseja todo sucesso e bênção na união do casal, beleza? Antes de começar esse vídeo do pré-jogo, vamos ter uma coisa diferente no canal hoje, tá? Normalmente o Você Lembra Fiel, apresentado pelo Patrick, ele apresenta um quadro específico, né? Um vídeo específico para aquele quadro, mas como o cronograma mudou com esse jogo aí às 11 horas da manhã num feriado, não vai ter como o Patrick postar o vídeo no dia do jogo, então, porque senão ele teria que postar muito cedo e aí não é legal para vocês, né? Então a gente resolveu fazer o Você Lembra Fiel dentro do pré-jogo. Então fique com o Patrick agora. Então vamos lá, Fiel. Vamos falar sobre o Corinthians e Cruzeiro, né? Um jogo que tem bastante história aí. Recentemente, por um lado mais negativo, né, pro Corinthians, mas tem partidas muito boas. Inclusive eu vou falar de uma delas, que acho que foi uma das melhores atuações que o Corinthians teve durante esse ano, né? Onde o Corinthians conquista aí o título brasileiro, né, de 2015. Mas antes de qualquer coisa, tá? Antes da gente começar a falar, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o retrospecto, né? Corinthians e Cruzeiro tem 93 jogos, então o Cruzeiro tá na lista aí do, se eu não me engano, acho que é o 16º time que o Corinthians mais enfrentou, né, na sua história. Uma pequena vantagem aí, né, de 33 vitórias, tá? 23 empates e 31 vitórias pro Cruzeiro. O primeiro jogo entre eles foi dia 1º de novembro de 1940, tá? Onde foi um 6-3 aí pro time do Corinthians. E nós vamos falar sobre o dia 23 de agosto de 2015, 4 horas da tarde, né, o Química Arena, Corinthians e Cruzeiro. Pra quem lembra, né, Fiel, o time de 2015 era um time avassalador, um time muito organizado e brilhante, principalmente do meio pra frente, né, com partidas incríveis. E eu considero essa, né, uma das partidas mais incríveis que o Corinthians teve no ano de 2015 aí contra o Cruzeiro, né? Para quem lembra, né, é o jogo do meião vermelho e branco, né? Em campanha aí, em parceria junto com uma empresa de fast food, né? E aí o Corinthians entra em campo com a seguinte formação, né? Cássio, Fagner, Felipe, Gil e o Wendel. Bruno Henrique, Elias, Jadson e Renato Augusto. Na frente, Malcom e Wagner Love. O Cruzeiro vinha com Mike, Mike era lateral direito, tá, gente? Fábio, Mike, pegar a colinha aqui, Manuel, Paulo André e Mena. No meio campo com Henrique, Charles, Fabrício e Alisson. E na frente, Marquinhos e Leandro Damião. O técnico da época do Corinthians era o Tite e o técnico da época do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians, né, como eu disse, um time muito organizado e avassalador do meio para frente. Já tentou começar pressionando, né, tentando acuar esse time do Cruzeiro, que era um time perigoso, né, ainda assim. Luxemburgo com um esquema muito bom aí de contra-ataque, né, e tentava igualar as ações em determinados momentos do jogo, mas o Corinthians já era um time entrosado, já era um time que estava disparando aí na tabela, né, do Campeonato Brasileiro. E aos 14 minutos, né, ou melhor, antes, né, o Corinthians teve uma chance de gol e o Paulo André acaba salvando em cima da linha
E aos 14 minutos, agora sim, numa jogada onde o Fagner toca para o Malcom e ele vai costurando essa bola para o lado direito, o Elias finaliza, o Fábio dá rebote e o Wagner Love, que então criticadíssimo por estar perdendo muitos gols, por não estar contribuindo de certa forma, né? Abre o placar e faz 1-0 Corinthians. E aí começa, né? Geralmente esse Corinthians, ele abriu o placar e tentava fazer mais, né? Era um time muito sólido na defesa, como eu disse. Um time brilhante no meio-campo, né? Um time muito eficiente no ataque, né? Onde o Love começa a desencantar e fazer gols. E após esse 1-0, o Corinthians mantém pressão no Cruzeiro, finaliza bastante, né? Depois eu trago as estatísticas aí do primeiro tempo. E o Corinthians foi avassalador, né? E aí aos 44 do segundo tempo, é uma jogada que o Mike, né, falha, e a bola sobra para o Renato Augusto e ele vem conduzindo a bola pelo lado esquerdo. E aí ele faz esse cruzamento rasteiro, né? O Love tenta de letra e acaba furando. E aí acaba se tornando um corta-luz. E ela sobra limpa para o Jadson fazer 2-0. E o Corinthians ir muito, mas muito tranquilo assim pro intervalo de jogo, né? Falei das estatísticas, né? Que o Cruzeiro tentou equilibrar as ações, mas o Corinthians sempre dominante. O Corinthians teve mais de 15 finalizações durante o primeiro tempo, enquanto o Cruzeiro teve mais ou menos em média de 5, 6 finalizações. Então foi um amasso no primeiro tempo. O Corinthians muito avassalador, poderia ter sido muito mais se a defesa do Cruzeiro não tivesse mais atenta, né, e salvasse algumas jogadas. Mas o lado, né, fragilizado do Cruzeiro era o lado direito de ataque deles, né, o lado esquerdo nosso, onde sempre foi muito forte, né. A gente tinha o Wendel que apoiava bastante, Renato Augusto caía muito por ali. O nosso lado direito também dava esse equilíbrio, né, porque Wagner no seu auge físico, então ele despontava muito, atacava muito, e o Jadson, como sempre, muito técnico, né. E de vez em quando o Elias caía por ali também, o próprio Malcom, né, jogava pelos dois lados, enfim. E aí inicia o segundo tempo com a mesma pegada. E aí, tipo, com 2 minutinhos aí de jogo, né, pra gente já fechar o placar, o Corinthians faz 3-0, uma jogada do Malcom, onde ele cruza essa bola rasteira e o Love, oportunista, antecipa, né, e de carrinho acaba fazendo o 3-0. E daí em diante, só da Corinthians era pra ter sido muito mais. Fábio fazendo algumas defesas, a defesa tirando, depois o Tite começa a fazer algumas substituições para descansar o time mesmo, com o placar já definido, 3-0, o Cruzeiro estava muito... sentiu o golpe, então foi muito complicado de tentar buscar algum tipo de reação, gol de honra ou qualquer outra coisa do tipo. E esse Corinthians aí avassalador, né, mais pra frente se declara hexacampeão brasileiro, né, naquela campanha, numa campanha histórica aí, com mais de 80 pontos. Aquele jogo brilhante contra o Atlético Mineiro, a goleada, né, no Majestoso. E a expectativa, né, com o Corinthians em ascensão agora, né, emendando vitórias e vitórias aí, brigando agora por Libertadores, tendo esse confronto direto contra o Cruzeiro, é que a gente saia vencedor, né? O Cruzeiro tem uma final aí da Sul-Americana, que é de grande importância pro ano deles. Não sabemos ainda como que vai ser a questão de escalação, mas aí a gente vai deixar isso pro pré-jogo, certo? Mas é isso, fiel. Expectativa amanhã é de vitória, tá? Que o Corinthians atue bem. Vai ser um jogo complicado, 11 horas da manhã, né? Já muda um pouquinho a questão do horário, muito calor. Mas eu tenho certeza aí que o time tá tendo uma preparação muito boa e sairemos vencedores. Mas e aí, fiel? Você lembra de algum outro jogo, de algum Corinthians e Cruzeiro aí que foi marcante pra vocês? Positivamente, tá? Por favor. Então fala aí, comenta aí pra gente. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixem um like, comentem um jogo que você lembra aí, se você estava no estádio, na televisão ou qualquer lugar aí, referente a Corinthians e Cruzeiro. E não se esqueça, tá? De seguir a página do Tu És Orgulho no Instagram e seguir os integrantes da equipe, beleza? Tamo junto e até mais. Então, voltando aqui, rapaziada, aí vocês viram o Patrick, né, trazendo um jogo histórico aí de 2015, né, entre Corinthians e Cruzeiro.
E hoje agora, né, vamos falar agora sim sobre o pré-jogo de amanhã, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a arbitragem, né? Aí também a prova da escalação, o que eu espero do jogo, o que eu acho da escalação, tá? O que eu espero desse confronto aí, que vale muito pro Corinthians, agora que o Corinthians tá olhando lá um pouco lá mais pra cima, um pouco mais tranquilo em relação à zona perigosa, né, a zona de rebaixamento, agora o Corinthians consegue pensar um pouco mais alto, a autoestima um pouco mais elevada, né, o Corinthians consegue olhar para essa parte de cima da tabela, tá bom? Vamos lá, o Corinthians amanhã joga no Premier, tá? Transmissão do Premier, Corinthians e Cruzeiro. Árbitro de campo é o Jonathan Benkstein, nunca tinha ouvido falar desse árbitro. Tá? Por ser um jogo com o Cruzeiro, provavelmente com o time reserva, eu creio que a CBF deve ter escalado um árbitro um pouco mais jovem, por imaginar um jogo mais tranquilo, tá bom? O bandeira 1 é o Bruno Rafael Pires, o bandeira 2 é a Mayra Mastella Moreira e o VAR é ele, Rafael Trace, né? A própria escalação é com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Teve a chance pode ter a chance de ter o Renato estreando, mas eu acho difícil, tá? Volante Ranieri, Carrilho, Alex Santana ou Breno Bidon, Rodrigo Garro e lá na frente Yuri Alberto e Memphis, tá bom? Os lesionados são Rian e o André Ramalho e o retorno é do zagueiro Kaká, tá bom? Que avançou na recuperação da lesão e deve estar à disposição amanhã contra o Cruzeiro. Tá? O André Ramalho também teve uma evolução junto com o Hector Hernandes, mas provavelmente o André Ramalho, se voltar esse ano, eu acho muito difícil, mas se voltar é lá para a penúltima rodada, antepenúltima e etc. E o Hector Hernandes realmente só ano que vem, por ser questão de joelho, tá bom? Vamos lá. Acho a escalação boa, lembrando que a gente não vai ter o José Martínez também, tá? Por conta da seleção, acho muito difícil ele estar à disposição amanhã, mas não é descartado, né? Ele que é um jogador que tem bastante identificação com o Corinthians, na questão de raça, ser um cara com bastante disposição. Ele vai jogar hoje pela Venezuela, não lembro contra quem, mas vai entrar em campo hoje. Muitos estavam preocupados com uma possível lesão, porque ele saiu mancando e saiu sendo carregado, né, apoiado pelos jogadores da Venezuela, mas foi descartado uma lesão, vai entrar em campo hoje, então acho muito difícil ele estar à disposição amanhã, mas não descarto essa possibilidade, tá? Porque o José Martins é bem malucão, né, bem toda a cabeça, para ele viajar e jogar amanhã, pelo menos um tempo, não custa, tá bom? Acho a escalação boa, tá? Entre Alex Santana e Breno Bidon, para amanhã eu ia com o Bidon, que entrou bem contra o Vitória, fez uma boa partida, então acho que merece uma segunda chance, ainda mais nesse losango aí que provavelmente o Ramon deve colocar em campo. Eu acho que o Breno Bidon é esse cara para ser esse terceiro homem de meio campo, ajudando o Garro na armação do jogo, tá bom? Mas também se for com o Alex Santana, estamos bem servido, também é um cara que corresponde toda vez que entra em campo, tá? Eu só acho que não tem que dar chance pro Charles ainda, acho que o Charles fica no banco aí, vai entrando aos poucos, até recuperar essa confiança e quem sabe encaixar em alguma formação. Tá? Lembrando que o Corinthians deve estar jogando com a linha de 4, porque o André Ramalho se machucou. Eu creio que o Ramon Dias ia manter os 3 zagueiros, como foi assim com o Palmeiras, né? E manteve um pouco quando o Ranieri entrou, aí depois avançou o Ranieri para proteger mais o meio de campo. Então eu acho que os 3 zagueiros, se o André Ramalho tivesse, provavelmente voltaria em alguns jogos mais truncados. Só vem nesse não, mas eu creio que voltaria os 3 zagueiros, até para favorecer ainda mais o futebol do André Ramalho, estava ficando muito exposto, porque é um zagueiro um pouco mais líbero, né? Esse zagueiro que sai um pouco mais com a bola e tem uma boa saída. Então ele ficava muito exposto num contra-ataque e sempre é o cara que ia dar o primeiro bote. E por estar um pouco mais cansado do decorrer da temporada, do decorrer dos jogos também, ficava muito mais fácil de você passar pelo André Ramalho, né? Tentando bola aérea e etc. Tá bom? Acho a escalação boa, tá? Você tem uma dupla de ataque que vem dando muito certo, que é Yuri Alberto e Memphis, que vem se achando, né? Você tem um Garro chegando por trás, como esse cara de frente, olhando os 2 caras da frente se movimentarem. Às vezes você troca, né? Às vezes o Garro vira o segundo atacante e o Memphis vira o armador, né? Às vezes o Yuri Alberto vira o segundo atacante e o Memphis vira esse centroavante mais fixo na área. Então os caras que trocam muito ali, os 3, tá bom? O Bidon chega bastante, né? Como ele começou o passe do Garro pro gol do Memphis contra o Vitória, foi o Bidon que faz uma leitura tática, clareia o meio de campo, acha o Garro no meio, e aí sim o Garro acha uma assistência pro Memphis, tá? O Bidon abre muito espaço só com leitura tática ou movimentação de corpo, né? O Bidon é um cara muito talentoso, como eu falo, eu acho o Bidon uma joia, acho o Bidon um primor técnico impressionante, eu acho ele o melhor volante tecnicamente do elenco, só que para a posição dele, eu acho que ele precisa ganhar um pouco mais de massa
ficar um pouco mais forte, para ter mais condição de um jogo mais físico, de um jogo com mais pressão, de um jogo com mais contato, com mais dividida, com mais encontros físicos, né, entre os atletas. Então eu acho que o Bidon, se ele ganhar um pouco mais de massa, mas não perdendo as suas características, o Bidon vai crescer ainda mais como profissional. Eu sei que é difícil, às vezes o biotipo do jogador não permite, mas eu acho que condicionamento físico um pouco mais firme dá para conseguir, tá bom? A linha de 4 da defesa, como sempre, o mais duvidoso ali é o Félix Torres, mas como o Kaká tá voltando de lesão, eu acho difícil ele já começar jogando. Acho difícil também o Ramon optar pelo Renato logo de cara, Renato como titular. Embora seja um jogo em circunstâncias tranquilas por conta do Cruzeiro estar com o seu time reserva, provavelmente, por conta da final do Sul-Americana, você colocar o Renato para jogar agora, você pode arriscar muito, pode queimar o menino, mas também em outros cenários pode ser um jogo bom para ele, né? Um jogo que ele consiga se firmar, um apoio da torcida e etc. É algo aí que o Ramon deve quebrar um pouco a cabeça, mas eu acho que ele vai com o Félix Torres, até porque o Ramon gosta do Félix Torres, embora a gente não goste do jogador equatoriano, tá bom? Como eu falei, acho um zagueiro bom, mas um zagueiro displicente, um zagueiro que não é sério, um zagueiro que não sabe onde tá, que não leva a sério a camisa que ele veste, que não leva a sério a torcida, que não leva a sério a instituição, e acho que tá jogando uma pelada no Equador sem pressão nenhuma. Para mim, isso é o que demonstra o senhor Félix Torres, tá bom? Vamos lá, Carrilho, titular absoluto, né? Acho que não tem como o Ramon escapar disso. Talvez o Carrilho seja esse cara que chegou e manteve a regularidade desde o primeiro jogo que ele entrou contra o Botafogo lá no Engenhão. O jogo o Corinthians perde, mas ele mostra ali a sua regularidade. Desde então o Carrilho fez todas as partidas boas. Que nem eu falei, muita gente me interpretou errado contra o Vitória. Eu achei que a partida contra o Vitória foi boa, mas não do nível que ele vinha apresentando. Mas a regularidade é a mesma, regularidade muito boa do André Carrilho desde que ele chegou no Corinthians. Tá? Um jogador extraordinário. Tá? Tomara que o Hugo, goleiro, continue fazendo uma boa partida, boas partidas que ele vem fazendo. Aquela falha foi uma ocasião, tá? Um lance que talvez o excesso de confiança no passe, não olhou um pouco para o chão, acontece, é um erro técnico, não foi um erro displicente, foi um erro técnico. A galera começou a colocar, ai meu Deus do céu, e se ele acontecer uma coisa contra o Flamengo, ele vai falhar, que aconteceu no Flamengo, ele falha e vira um goleiro ruim. Não, gente, foi diferente, cara. Lances diferentes. O lance contra o Flamengo, contra o São Paulo lá pelo Flamengo, foi um lance displicente. Ali sim foi displicência. No jogo contra o Vitória, foi um lance ocasional. Foi um lance de falta técnica, barulhão. Foi uma falta técnica, foi um erro técnico de um jogador. Que acontece com o atacante, acontece com o zagueiro, acontece com o volante, acontece com o meia, acontece com o goleiro também. Que é onde está mais exposto. Normalmente quando o goleiro falha, o goleiro toma o gol. Quando o goleiro erra, a gente é machucado, o time em si é machucado, né? Mas ele deu a volta por cima no mesmo jogo, fez uma ótima defesa no chute daquele Judas, do Gustavo Mosquito. Então eu acho que o Hugo é bem mais maduro, bem mais consciente, bem mais cabeça firme, cabeça centrada, mente centrada. Tá bem mais diferente do que era o Hugo no Flamengo. Tá muito mais maduro, muito mais velho agora, né? Na questão de maturidade. Então eu acho que aquilo ali foi um lance que, como eu falei, erro técnico, que dá para ser superado e já foi superado pelo goleiro do Corinthians, tá bom? Então eu acho que o Corinthians tem tudo para fazer um bom jogo, mas não só pelo Cruzeiro estar com o time reserva. Eu acho que se o Cruzeiro tivesse time titular, o Corinthians dava para fazer um ótimo jogo, tinha totais condições de fazer um ótimo jogo. Então mesmo com o time reserva do Cruzeiro amanhã, o Corinthians tem todas as condições, é favorito, claro, por conta de ser um time titular contra um time reserva, mas acho que o Corinthians era favorito até com o Cruzeiro titular. O Cruzeiro não vem bem, o Cruzeiro não vem ganhando jogos. O último jogo que o Cruzeiro ganhou do Criciúma foi na Bacia das Almas, o Cássio fez milagres lá, tá? Eu assisti esse jogo, foi no jogo que o dia do jogo que o Corinthians venceu a Vitória. O Cruzeiro sofreu muito, o Cássio fez excelentes defesas, tá? Não vamos enfrentar o Cássio, acho que até melhor, ano que vem a gente enfrenta o Cássio aí. Acho que até melhor para proteger a imagem, para não manchar nada e manter a idolatria do Cássio, pelo menos por hora, intacta. Eu acho que tem que ficar intacta. Eu acho que a gente não pode manchar essa história que o Cássio criou no Corinthians.
saiu mal, falou umas groselhas lá no Cruzeiro, mas já era, passou. Deixa a idolatria quieta, vamos manchar o que o Cássio fez no Corinthians, porque eu acho que não é certo. Até porque, eu falo por mim, eu tenho um quadro do Cássio aqui, meu maior ídolo no Corinthians, meu maior ídolo na história do futebol, tá? Falando em futebol, o Cássio é meu maior ídolo, então não acho certo estragar e manchar a imagem do Cássio no Corinthians, tá bom? Então, rapaziada, o vídeo é um pouco mais curto, tá? Pelo menos o pré-jogo, né? Com o vídeo do o Celima Fiel, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas o pré-jogo em si mais curto, tá? Não vou falar sobre notícias ainda nesse vídeo, eu vou deixar pra live de quinta-feira. E também, quando tiver a estreia da Jess aqui no canal, ela vai falar muitos assuntos com vocês, tá? Fiquem ligados, que vocês vão gostar bastante do conteúdo dela. Eu vi que vocês gostaram bastante do Anderson. E amanhã o Anderson vai fazer o pós-jogo, tá? Já deixei ele a cargo disso. Ele vai fazer o pós-jogo amanhã. Então vocês que gostaram bastante do Anderson me pediram pro Anderson voltar. O Anderson vai estar na casinha de vocês, na tela de vocês amanhã, fazendo o pós-jogo. Fechou? Então, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe com os amigos e coloque aqui embaixo o palpite de vocês pro jogo de amanhã entre Corinthians e Cruzeiro. Fechou? Vai Corinthians, Deus abençoe, valeu, falou, fui!